Fala galerinha do AgroCast PR, o podcast do agronegócio. Sextou, minha gente, sextou com S de soja, de safra, de semente. E chegou o grande dia, estamos com ele, Paulo Ozaki do AgroResenha. Segura aí galera, já voltamos. Fala galerinha do AgroCast PR, estamos chegando novamente aqui com mais um episódio especial da conta, estamos chegando para o 15º episódio e com ele, com esse cara aí que é referência para a gente aqui do AgroCast PR aqui do Paraná. A gente iniciou esse podcast aqui graças ao ouvindo o AgroResenha do nosso amigo Paulo Ozaki e hoje temos aí a honra de receber em nosso canal esse cara aí que, como diz aqui na nossa região, Paulo, casca grossa na área do podcast aí. Prazer, Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, cara. Muito obrigado por nos atender, por ser esse cara aí humilde e atencioso com a gente desde a nossa primeira conversa aí, cara. Imagina, cara, eu que agradeço aí pelo convite, viu, cara? A gente tá nessa jornada aí há alguns anos, né? E o AgroResenha só cresceu porque alguém quis ser entrevistado também, né? Então, a minha sempre quando tem convite eu faço questão de aparecer também, cara, porque eu sei como é que é aí é difícil fazer, produzir, né, cara? Então, parabéns aí pela iniciativa também. Não, obrigado, Paulo, que é isso. A gente, o AgroCast PR teve um início aí também, a gente está engatinhando, né? Engatinhando no meio da comunicação e do podcast. Mas na nossa região a gente também teve essa deficiência de informação, né, sobre o agronegócio, sobre os produtores da nossa região. E até um tempo atrás, até um ano atrás, eu não era adepto ao agronegócio, Paulo, para você ter ideia. E aí eu caí de paraquedas no agronegócio com vendas de insumos, sementes, e aí fui conhecendo o setor, fui me apaixonando, né, fui conhecendo outros setores, lavoura, pecuária, ovinocultura. E, cara, quando eu fui procurar isso, não tinha na minha região. Eu pensei, não, vou fazer um podcast também. E aí abriu, eu comecei a pesquisar podcast, apareceu o AgroResenha, né? Falei, não, vai esse mesmo. E comecei a ouvir, cara. Lá pra cá, eu nem me lembro qual episódio teu que eu peguei e ouvi. E já pulei lá pro primeiro. Falei, não, vamos lá pro primeiro. Ainda tô quase na metade, mas chego ainda até os mais recentes. Paulo, podcast, cara, até uns anos atrás ali a gente não se via falar muito dessa mídia, principalmente no setor do agronegócio. Você como pioneiro, cara, ali, você realmente foi conhecer o que era a mídia do podcast. Eu estava dando uma pesquisada aqui, foi em 2004 isso, né? Quando você estava no Pará, né? Na verdade foi 2013. Foi 2013. Porque o podcast, na verdade, a criação do podcast foi em 2004, né? Mas em 2013 eu trabalhava no Pará e aí foi quando eu conheci o podcast, né? Foi um consultor da fazenda que eu trabalhava lá, ele me indicou e eu comecei a ouvir na época que eu trabalhava lá. Na época quase ninguém conhecia o termo, era bem nichado, assim, só o pessoal de tecnologia que conhecia mais. Então, praticamente ninguém no nosso setor ouvia podcast, pouca gente conhecia. E quando você iniciou, como que foi, Paulo, essa tua intuição, por exemplo, eu quero fazer o podcast, quero divulgar o agronegócio, quero ser um protagonista dessa cena, desse meio social. Você já tinha alguma experiência antes, Paulo, com a comunicação ou já entrou direto assim na... Não, cara, não tinha nenhuma experiência nisso. Na verdade, sempre trabalhei na área técnica e posteriormente na área de mercado, né? E na época que eu conheci o podcast, em 2013, eu rodava bastante, né? Eu viajava muito. Então, o podcast era uma companhia, na verdade. E desde quando eu comecei a ouvir, em 2013, não existia nenhum podcast relacionado ao nosso setor, assim, nem que com notícias, com nada, né?
E era um negócio que eu gostava, né, cara? Eu gostava de ouvir podcast, porque uma coisa que é interessante, porque quando você tem ali o seu aplicativo e tal, você consegue baixar e escutar quando está offline, né? E eu moro em Mato Grosso, e a maior parte do tempo que você passa na estrada, você passa sem internet. E muitas vezes até sem rádio, né? Então, ao invés de ficar escutando música, eu ouvia podcasts. E aí, quando eu vi que não tinha nenhum podcast agro e tal, eu comecei a pensar, pô, igual a mim, deve ter outras pessoas que rodam aí uma quantidade grande de quilômetros por mês e que poderiam estar ouvindo podcasts ou ouvindo histórias, né, e ouvindo questões relacionadas ao agronegócio. Então foi daí que surgiu a ideia de fazer um podcast relacionado ao agro, né? Assim, foi muito porque não existia, era uma mídia que eu gostava e eu falava assim, igual a mim deve ter outras pessoas. Então eu meio que olhei para o futuro e falei, imagino que no futuro muita gente vai ouvir podcast, né? E deu no que deu. Hoje praticamente todo mundo já, pelo menos um podcast já ouviu, ou pelo menos já ouviu falar do que é podcast, né? Então isso é um negócio bem legal, porque avançou bastante, né? O conceito e as pessoas muitas delas já colocaram o podcast na rotina. Até porque o engajamento e o alcance do podcast hoje, comparando com o rádio, ele tem um alcance até melhor do que não digo assim melhor que o rádio, mas ele facilita muito que a pessoa pode ouvir várias vezes, quantas vezes quiser, né? Porque, ou seja, uma pessoa que vai dar uma entrevista numa rádio ali, ela tem um tempo limitado e tem que encurtar o que ela vai falar, né? Ela vai ter que resumir o máximo possível. E dentro do podcast, não, ela vai ter um tempo ali que ela pode especificar bem, pode fazer uma resposta ali bem itinerária, né, com o pessoal e já tem um tempo mais abrangente, né, Paulo? Sim, o rádio ele tem uma especificidade de espaço, né? Então, dependendo de onde você está, não tem torre e tudo mais. E a dificuldade é que, assim, às vezes tem vários conteúdos legais em rádio que se você não grava e disponibiliza isso em outro lugar, você perde, né, cara? Então ele é um negócio muito momentâneo, muito temporal, né? E o podcast ele entra com esse lance de ser on demand, né? Sob demanda, e você pode ouvir quando, onde, como você quiser, né? Basta você ter acesso à internet, e hoje todo mundo tem acesso à internet, né? Todos os celulares têm um pacote de dados. Então, é relativamente simples, né, de você conseguir ouvir. Por exemplo, você falou aí que está ouvindo o Agro Resenha desde o primeiro, né? Isso. Eu lancei lá em 2017, cara. Se fosse um rádio, você nunca ia ouvir o meu primeiro. Não, era só se fosse diretamente numa rádio em Mato Grosso, na hora que estava ali, ó, preciso de uma cópia, de uma gravação de tal dia, pronto. Não, isso facilita muito, facilita muito, porque é aquela coisa, hoje a gente vê o pessoal dentro do agronegócio, principalmente quem trabalha em lavoura, operando o maquinário, eles colocam dentro lá da máquina lá, escolhem um podcast e ficam ouvindo dentro da própria máquina lá, enquanto está plantando, está colhendo, fazendo alguma coisa, está ouvindo o podcast. E até com direto a galera me manda, assim, foto, colhendo, mexendo com o trator e ouvindo o podcast. Tá? E ouvindo o Agro Resenha. Não, mas e a questão é que acompanhou também, né, Paulo? Porque os podcasts de hoje, tanto você como com o Agro Resenha e entre outros canais, eles se tornaram muito... como que eu posso dizer, mais técnico, né, do que os iniciais. Até então, o podcast inicial dentro do setor era mais para uma conversa, uma troca de experiência, né, você vai bater um bate-papo e comentar sobre a função do participante, ou comentário. Agora, nos últimos anos, ele está bem mais técnico, né, Paulo? Acompanhou o crescimento do mercado e as mudanças também, né? Sim, cara. À medida que o tempo vai passando, quando eu comecei o podcast, como não tinha nenhum, eu fui muito mais pro lado do entretenimento, com informação, do que necessariamente por um aspecto muito técnico, né? Porque eu imaginei que com o tempo iriam surgir outros podcasts que iam ocupar esses espaços.
E quando você faz um episódio relativamente mais técnico, você limita o número de pessoas que vai ouvir o seu episódio. Né? Você está falando para um tipo específico de pessoa que vai querer ouvir aquele determinado tema. Né? Como o meu é o tema principal, assim, vamos dizer assim, o mote principal do meu podcast são pessoas e não uma temática em específico, fica mais abrangente. Então eu consigo pegar uma quantidade, uma variedade de pessoas um pouco maior, né? Porque elas estão ali para escutar histórias, né? E aprender com elas também, né? Não é um recorte tão técnico assim a ponto de você ir lá para aprender especificamente sobre uma técnica ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, é por isso até que eu fiz um podcast com temática um pouco mais abrangente, né? Para atingir o maior número de pessoas possível. E o público-alvo hoje, Paulo, principalmente do Agro Resenha, vai desde do novo até o mais senhorzinho, como você falou, no público geral, ou tem um público específico de uma certa idade? Não, cara, 80% do meu público é um público de 26 a 44 anos, né? Esse é o grande foco, assim, né, do meu público. Se a gente fosse colocar ali, aquela pessoa que está recém-formada até aquelas que estão com os principais desafios da vida, né? Se você for parar para analisar, é um período da vida que você está mais sendo desafiado, né? Em especial, esse é o período que você está mais rodando também, né? Assim, se você trabalha no campo como técnico, você está rodando. Se você é um produtor rural, você está sempre no campo, né? Você está sempre rodando também. Então eu pego vamos dizer assim, um pessoal ali que está buscando desafios, está sendo desafiado e de alguma maneira não tem tempo para se atualizar. Então o podcast ele entra com uma maneira, quase como um escape do cara no momento que ele está se deslocando ou fazendo alguma atividade. Ele pode estar ali se informando, né, se entretendo também. Até o porquê que eu não uso um negócio eu não faço episódios tão técnicos do Agro Resenha, tem muito a ver com isso, né? Muito a ver com o cara tá viajando, ou ele tá indo para visitar, fazer um trabalho, ele tá voltando, né? Então eu tento fazer sempre um episódio cada vez mais leve para a pessoa poder ouvir de uma maneira mais tranquila, sabe? Então esse é o grande foco ali do podcast. Eu acho que a procura é quase de todos também, né, Paulo? Porque eu fui pesquisar e começar a me adaptar com os podcasts do agronegócio, foi a partir ali de março desse ano ainda, de 2023. Quando eu entrei para o setor, no setor de vendas, e fui me apaixonando pelo setor, e aí a primeira coisa que me recorreu foi o podcast. Né? Eu sabia que ia ter um leque aberto, com várias informações e eu poderia coletar para entender um pouco mais onde que estava entrando, né? E aí foi que apareceu a Agro Resenha, comecei a acompanhar e dito feito, o canal do Agro Resenha ali, ele é um leque aberto com vários temas, várias coisas que, por exemplo, eu entro, quero tal coisa, eu acho, ou quero saber sobre ovinocultura e corte, quero saber sobre pecuária, tem lá. Quero saber sobre manejo, pastagem, tem lá também. Então é bem abrangente, bem um leque aberto para todos ali. E envolvente também, né, cara? Envolvente e bom de se ouvir também. A gente aprende muito ali, porque eu comecei a ouvir, eu falei, cara, na nossa região aqui tem uma deficiência disso, não tem. Eu vou ver como é que funciona, e também quero entrar. Peguei você como referência, cara, você foi olhar lá pro meu primeiro episódio que eu fiz, cara do céu, hoje eu acho que ninguém ficaria 2 minutos ouvindo o meu primeiro episódio. Paulo, isso é super normal, cara, isso é super normal, a gente vai melhorando ao longo do tempo, cara. Galera, a gente está hoje com o Paulo Ozaki participando aqui no AgroCast BR, nesse episódio especial aqui. Para quem não conhece ainda o Paulo, quem não é do setor do agronegócio talvez diga que não conhece, mas quem é do setor não tem que não diga que não conheça o Paulo aí, tanto do Agro Resenha como aí nas feiras aí que acontecem no Brasil todo, que o Paulo sempre participa, faz os podcasts também ao vivo de lá.
Para quem não conhece, Paulo Ozaki também é engenheiro agrônomo, tá? Superintendente da AgroHub, também criador do AgroResenha. O AgroHub aí, como é que foi essa entrada tua, Paulo, aí no AgroHub? Cara, o AgriHub ele é um hub de inovação aqui de Mato Grosso, né? Ele é bem um hub de inovação focado em agronegócio, né? No agro. Eu participei da fundação um pouco do AgriHub lá atrás, na época que eu trabalhava no IDEA, e a ideia basicamente é conectar produtores a novas tecnologias, né? A inovação, em regra geral. E basicamente o trabalho que eu faço hoje no AgroResenha é conectar, né? Pessoas, conectar gente, né? E o AgriHub estava precisando de uma mãozinha lá e eu acabei aceitando o desafio de tocar a superintendência. Né? O AgriHub ele faz parte do Sistema FAMAT, que é a Federação de Agricultura do Estado de Mato Grosso, e a gente é uma das casas da federação. Né? Então hoje a gente faz um trabalho bem legal com os produtores, com as startups também, né? Com as startups voltadas para o agronegócio, e temos um trabalho bem legal também com algumas empresas, né? Que são patrocinadoras ali do Hub. Então, a gente é um lugar onde a gente conecta tecnologias, startups com produtores rurais, com problemas do campo e com necessidades. Então, no fim do dia, a gente está ali promovendo a adoção de tecnologias, né? E muitas vezes trazendo novas tecnologias também para os produtores. Então, basicamente, essa é a ideia ali do AgriHub. Essa tua entrada, Paulo, para o setor do agronegócio, você como engenheiro agrônomo também, desde lá quando você iniciou e quis fazer agronomia, já estava no teu sangue ser agrônomo, ser do campo, se envolver com esse setor? Ou foi uma coisa assim aleatória que foi surgindo na tua vida e pronto, foi que nem um Everaldo da vida, foi lá fazer agronomia? Não, quero agronomia. Não. Na verdade, assim, eu venho de uma família de produtores rurais aqui no Mato Grosso, né? A família dos pais da minha mãe, né? Dos meus avós. Então, a gente vem de uma família de agricultores, né, de produtores rurais. Mas, assim, a minha relação com o agro, na verdade, ela é uma relação muito natural, porque desde quando eu nasci, eu frequento fazenda, vou para fazenda, mas é muito diferente de outros influenciadores e até outras pessoas que falam sobre o agro com paixão. Comigo não é assim, cara. Eu não sou um cara, meu Deus, sempre fui apaixonado pelo agronegócio. Não é esse o caso. O agro sempre fez parte da minha vida, do ponto de vista familiar e tal, mas para ser bem sincero com você, até a época de prestar vestibular, nunca tinha passado pela minha cabeça de trabalhar nessa área, assim, diretamente, né? Gostava e tal, mas não era uma paixão, assim. E tanto que quando eu prestei vestibular a primeira vez, nem foi para agronomia nem nada, né? Aí a segunda vez, aí eu parei, pensei, e aí eu vi que era uma boa oportunidade, e foi quando eu prestei vestibular para agronomia, passei, aí fui estudar em Piracicaba, enfim, aí toda a história começou, né? Mas dizer que eu sempre fui apaixonado pelo agro e tal, isso aí não é verdade. Assim, para mim foi mais uma decisão um pouco guiada, mas também pensada bastante, né? Mas, óbvio, que eu via oportunidades, né? Então, apesar de ter vivido e convivido com fazenda desde criança, não era uma coisa que estava no meu DNA. Eu tenho primos, por exemplo, que são engenheiros agrônomos e eles eram muito mais envolvidos que eu em fazenda, né? Eu, na verdade, ia para a fazenda só para comer e dormir. Então, mas é legal, porque eu fui descobrindo isso, né? Eu fui descobrindo que eu gostava, eu fui descobrindo as coisas. Eu acho até que se eu tivesse me envolvido antes mais em alguns aspectos, eu teria até limitado um pouco mais a minha atuação dentro da escola. Tanto que, quando eu me formei, eu não fui trabalhar na área técnica direto, né? Eu trabalhei na área, na parte de economia, nem imaginava que poderia, né? Então, foi sendo uma descoberta legal e hoje, eu gosto muito de trabalhar nesse setor. De alguma maneira, estudo bastante também, né? Então, hoje posso dizer que se tornou algo que faz parte da minha vida mesmo. Não, é interessante isso, porque a gente vê muito falar
ali, que o pessoal, eu amo o agronegócio, eu amo estar no mato, na lavoura, na fazenda, ali tudo, mas eu acho que está mais dentro da convivência de cada um, né? Da convivência da pessoa com o setor, com a fazenda, e também tem aqueles da cidade. Eu até me recordo do seu primeiro episódio, você falando ali que você, por incrível que pareça, era mais urbano do que rural, sim, né? Ali, que você ainda mencionou no teu episódio lá, era urbanoide, né? Mais urbanoide do que pegar. E é interessante que até hoje, né, Paulo, a gente se vê muita pessoa da cidade. Eu, por exemplo, sou mais urbano da cidade, me envolvi com o setor, hoje faço agronomia pela FPR aqui do Paraná, aqui da minha cidade, mas um número crescente de pessoas da cidade mesmo, com pouca convivência com o setor, fazendo a agronomia, né? Porque antes era o contrário, antes você via pessoal que vinha do interior, pessoal que fazia escola agrícola, né? Era mais voltado, e com isso foi abrindo também esse leque também da agronomia, né? Porque muitas pessoas também pensavam, né, que a agronomia era só para quem estava lá no interior, para quem tinha que fazer escola agrícola, né? Não tinha essa visão que, por exemplo, eu gostaria de fazer, eu poderia fazer, né? Sim, cara, eu acho que hoje está muito, assim, querendo ou não, a gente viveu um período no Brasil que foi de migração, né, das pessoas que estavam no interior, nas fazendas, para a cidade, né? Essa urbanização do Brasil, ela aconteceu de certa maneira muito rápido. Então, se você pega aí 50 anos atrás, grande parte das pessoas que decidiam, independente da região até hoje, grande parte das pessoas que decidiam fazer agronomia já tinha vamos dizer assim, alguma experiência disso prévia, né, com família e tudo mais. Quando você pega ali a região onde eu estudei, em Piracicaba, a grande maioria das pessoas que entram na agronomia hoje não vem com essa bagagem, né? A maioria vem pessoas que são da cidade, família teve fazenda, mas não é aquele convívio, né, que já tinha antes, né? Antigamente você pega os estudantes de agronomia do passado, o pessoal morava na fazenda, era da fazenda, né? Sim. Então, isso é uma mudança grande do ponto de vista das instituições, né, de ensino, mas também abriu várias oportunidades, né, para quem não tinha raízes no agro, poder entrar e cursar e descobrir que existem oportunidades nesse setor, né? Como eu falei, tem oportunidades em várias áreas do agronegócio, né? Não só trabalhar no campo. Sim, e essa crescente, essa urbanização que houve também, um pouco conta muito com a influência, e nos últimos anos aí a gente tem visto muita influência musical dentro desse setor, né, Paulo? E isso influencia bastante os jovens de hoje, né? Que, entre aspas, né, para muitos jovens que estão hoje, o agro virou moda, né? Modinha, entre aspas. Mas a música, principalmente a sertaneja, tem incentivado bastante esse público que talvez até por curiosidade entra dentro, né? Fazer uma especificação dentro, até para matar a curiosidade, e às vezes acaba se apaixonando também pelo curso também, né? Ah, sim, eu acho que existem várias faces dessa moeda aí, né, cara? Porque, assim, ao mesmo tempo que ela atrai pessoas, eu não sei se ela atrai pelo motivo certo, né? Se você for ouvir todas as músicas de agro, assim, a maioria das músicas do sertanejo e tal, meio que coloca o agro como, né, coisa de gente rica, coisa né? E assim, esquece que antes de lucrar tem muito trabalho, né, cara? Então, às vezes pode dar uma falsa impressão de que é fácil ser do agro, entendeu? Eu vejo muita gente... Você vai entrar hoje, daí amanhã, na próxima semana, você já tá com uma rã lá, já tá com... Assim, eu sou bem reticente com esse negócio, porque às vezes você passa uma imagem errada do setor, né? E para quem se identifica é uma coisa, mas para quem não se identifica, parece até que é algo meio que soberbo, sabe? E o agro tem ciclos, cara. O agro tem ciclos que são, assim, por coincidências
o destino nos últimos 10 anos, vamos dizer bem, nos últimos 10 anos, o agro cresceu muito. Só que é cíclico, cara. Ao mesmo tempo que cresce muito e tem muita prosperidade, vai chegar um ano, como esse, por exemplo, que vai ter muitas pessoas que vão passar dificuldade, né? Então, eu sou um pouco reticente, cara, com esse lance. Eu acho que tem uma cultura por trás do agro que você não pode, uma cultura de trabalho por trás do agro que você não pode deixar de lado, né? Não é só curtição, né? Não é só balada e tudo mais, entendeu? Até porque para chegar lá, o calinho na mão tem que cantar, né, cara? O cabo da enxada ali tem que pegar valendo, suando ali. E o outro que você falou que vira um ciclo, e ultimamente tem sido isso, principalmente para a gente aqui do Sul, com esse excesso de chuva que está tendo aqui para a gente, e ao contrário do pessoal para cima do Norte, até Mato Grosso mesmo, com a escassez de chuva, né? Com a quebra ali, acho que de 30%, 40% aí da lavoura, já que o pessoal já tem NPP. Então tem tudo isso, né, cara? Não é bem assim, né, como você falou, a NIF pega. Mas o pessoal... Não deixa, assim, não deixa de ser legal, sabe? Mas só o pessoal saber que não é só farra, cachaça, pinga e fogueta, né? É isso aí. Paulo, desde da tua fundação, cara, do Agro Resenha, 2017 para cá, 2013 para cá, já até esqueci aqui. O Agro Resenha de 2017. 2017, né? Tá certo. Desde 2017 para cá, Paulo, com o Agro Resenha, no podcast, nesse meio de comunicação, essa evolução, como que você enxerga esse mercado, eu já digo o mercado de podcast, desde a época que você iniciou até os dias de hoje, ali, tanto o pessoal como o time do Agro Resenha, e já aproveitando ao mesmo tempo, com isso surgiram novos canais que usam o Agro Resenha como referência. Isso já não é novidade para a gente. O nosso canal usa o Agro Resenha como referência, entre outros. Como que você vê esse mercado hoje, Paulo? Cara, eu acho fenomenal. Assim, quanto mais pessoas estiverem fazendo podcasts, melhor. Uma vez que assim, você ter feito essa iniciativa aí no Paraná, é bom porque o seu círculo de amizade também vai passar a conhecer um pouco mais de podcasts. Cada iniciativa é legal porque ela aumenta a quantidade de usuários, né? A quantidade de pessoas que são impactadas pelo podcast. Então isso para mim é uma coisa muito interessante, sabe? E tem uma frase que eu gosto muito que assim, quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto, né? Então vão começar a surgir oportunidades para todo mundo. À medida que você tem bastante gente fazendo podcast, mais gente conhecendo, existem mais oportunidades comerciais também de você começar a poder viver de podcast, né? Viver de programas como esse. Então, assim, cara, eu vejo com muito bons olhos esse crescimento do universo dos podcasts. E que é uma coisa também que consegue também abranger, principalmente dentro do nosso país, consegue pegar os 4 cantos do país, né, Paulo, com isso. Porque, por exemplo, quem ouve o Agro Resenha tem as informações do Mato Grosso, tem informações de alguns outros estados, desce aqui para o sul, se tem algum outro canal, já escuta mais informação para cá. Informação, assim, eu digo mais detalhada, né, de cada região, né, que cada região tem a sua peculiaridade, né, mas consegue pegar os 4 cantos do país, né. Sim. Hoje o Agro Resenha é escutado em todos os estados brasileiros, pelo menos uma pessoa ouviu o Agro Resenha, cara. Então imagina, o cara aqui de Mato Grosso fazendo um negócio, um podcast que gente do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, escuta, né? Então isso pra mim é um negócio muito legal, cara, porque eu não trago figurões pro podcast, né? Eu trago gente que tá fazendo acontecer independente do quanto ele é conhecido ou não. Sim. Então, levar a palavra desses caras para os 4 cantos do Brasil, para mim, é um negócio super legal. E outra coisa, que nem eu falei, a gente está engatinhando essa história. Uma coisa que eu achei interessante também, desde quando eu iniciei também com o canal, que cada participação de um que participa com a gente consegue agregar bem mais conhecimento
e vai se preparando cada vez mais para o próximo episódio, porque os outros que vão entrando têm assuntos semelhantes e a gente já está meio que preparado com o episódio anterior e consegue agregar algum conteúdo, alguma resposta daquele para frente também, né? Sem dúvida, cara, não tem dúvida. Exatamente desse jeito. E a formalização o podcast hoje do Agro Resenha, que a gente sabe que é escutado em todos os cantos, o pessoal ouve. Fora o podcast, Paulo, você usa algum outro meio de comunicação com o teu público ou somente mesmo pelo podcast mesmo? Não, cara, o podcast é o principal produto do Agro Resenha, né? É óbvio que eu tenho outras, as redes sociais hoje são talvez o principal aí que a gente utiliza, né? Instagram, LinkedIn também muitas vezes a gente utiliza, né? Então, eu vejo as redes sociais muito mais como um lugar onde eu vou me comunicar com quem ouve o Agro Resenha, né? Do que necessariamente gerar conteúdo lá dentro. Então, hoje a principal forma de comunicação dentro do Agro Resenha é o podcast, né? Nas plataformas de áudio em geral. Hoje você viaja pelo Brasil inteiro, Paulo, em exposições, feiras, recentemente você teve de Cascavel. Já é cronograma programado contigo já durante as feiras anuais, assim, para você estar participando, para você estar vindo, conhecendo, fazendo podcast ao vivo desse lugar? Eu até ouvi um podcast que é muito bacana ali com o pessoal do Sindicato Rural de Cascavel ali, que ficou muito bom ali, a gente sempre está por aqueles lados lá, muito bom mesmo. Legal. Assim, esse é um projeto, acabou dando certo de fazer um projeto com uma empresa, né, que é o Grupo Piscin, e uma das prerrogativas era gravar nas feiras agropecuárias, né, do Brasil. Então, esse ano de 2023, eu participei das principais feiras, né? Fui aí em Cascavel, fui no Rio Grande do Sul, em Namitoque, fui em Rio Verde, em Goiás, fui na AgriShow, né? Lá em Ribeirão Preto, e fui na Expo Inter, aí no Rio Grande do Sul, né? Então, dependendo dos projetos, a gente consegue fazer alguns trabalhos assim em feiras, né? E esse ano foi um ano que foi bem legal, que a gente conseguiu fazer alguns trabalhos lá, e aí a gente acabou contando a história de gente da região ali, né? Quer dizer, esse é o intuito, né? A gente ir lá, contar a história de gente que está ali naquela região, que a gente pode espalhar para o Brasil inteiro, né? Bons exemplos, boas histórias, né? Então isso é um negócio bem legal que a gente gosta muito de fazer, cara. Então esse ano agora, em 2024, é bem provável que a gente vai estar em algumas feiras também, não todas, mas em algumas, com certeza. E aí vai ter muita coisa legal aí pra gente fazer. O interessante, o bacana disso é que a gente encontra e ouve também muitas pessoas aí no anonimato, que são grandes profissionais na área, aí, grandes produtores, e que tem uma bagagem de experiência enorme. Então, quando você escuta ou ouve um cara desse falando, ou você mesmo entrevistando o cara que o cara vai falar ali, isso é fora de série, né? Porque a gente fica de boca aberta, como o pessoal fala aqui, com tanto conhecimento, com tanta liquidez aí que esse pessoal tem ali de experiência vasta, né? Sim, cara, todas as regiões é lotado de gente que tem muito a ensinar, sabe? E às vezes a gente fica escutando sempre as mesmas pessoas, né? Então, muita gente que é anônima do ponto de vista nacional, mas regionalmente são pessoas bem conhecidas, bem articuladas, e que a gente pode contar a história dessas pessoas, né, cara? Acho que isso que é o grande lance. Quanto mais a gente puder contar a história dessas pessoas, melhor, né, cara? E pessoas se conectam com pessoas, né? Esse é o grande negócio. Exatamente, ele vai formando um grupo ali, vai montando e um vai passando para o outro e vai ficando uma coisa bacana demais. Você falando em conecta com o povo, o Agro Resenha já tem algum projeto semelhante assim para sair assim, entre aspas, do podcast e entrar para um meio da escrita, Paulo? Ali, trabalhar com uma revista também, por exemplo, ou já tem esse engajamento também? Não, cara. Hoje eu não tenho essa visão, né, de entrar no meio escrito.
Sim, até no passado eu já fiz algumas questões voltadas para o meio escrito, mas hoje meu negócio é podcast, cara, meu negócio é áudio. Inclusive eu sou bastante reticente, às vezes, até de entrar no universo do vídeo, né? Eu gosto mesmo do universo do áudio. No universo do áudio você consegue fazer coisas que com o vídeo você não consegue, sabe? Então, hoje, se eu puder assim dizer, o podcast, o AgroResenha, ele é um podcast em áudio, né? Então, às vezes eu vou até um pouco contra a maré, né? E talvez seja até mais fácil ganhar mais dinheiro com o vídeo, mas eu gosto mesmo de fazer o podcast em áudio, sabe? O vídeo vem também, muitas vezes, dependendo do projeto, ele faz parte, mas eu priorizo o conteúdo em áudio, porque um conteúdo bom em áudio, ele se torna um bom conteúdo em vídeo. Mas às vezes um conteúdo bom em vídeo, não necessariamente ele vai ser um conteúdo bom em áudio. Então eu priorizo sempre o áudio, né, dentro das minhas soluções. Assim. Então hoje é essa pegada, sabe? Não vejo eu saindo para outras áreas, assim. Com todo esse tempo de estrada aí, Paulo, que esse tempo AgroResenha, tem alguma história interessante que te impactou, de participantes contigo, que participou assim, que te chamou a atenção? Poxa, uma história de vida assim que te marcou, por exemplo, dessa pessoa, essa pessoa é merecedora, vitoriosa. Lógico que todos têm uma história por trás, mesmo todos são vitoriosos, mas sempre tem alguém assim que, por exemplo, deixa marcado ali a história dessa pessoa. Sim, sim. Cara, na verdade, assim, ao longo desse tempo aí tiveram várias histórias bacanas, né, que eu vivi aqui no AgroResenha, né. Tem uma história, cara, que na verdade ela foi uma história que não envolveu nenhum entrevistado, sabe? Ela é uma história interessante porque não tinha muito tempo que eu comecei o AgroResenha, talvez com uns 2 anos de AgroResenha, eu recebi um e-mail de um moleque que ele na época fazia faculdade de agronomia aqui no interior de Mato Grosso. E ele me mandou um e-mail, cara, dizendo assim que me agradecendo, né, porque eu estava fazendo o podcast e tal. Ele contou que ele passou um período grande em coma, né, depois de um acidente de moto, um acidente automobilístico, não sei se de moto, mas um acidente automobilístico, e que quando ele voltou, ele meio que não estava querendo voltar para a faculdade, não estava querendo fazer, né, meio que ficou desgostoso, né, da vida. E ele comentou que começou a ouvir o AgroResenha, começou a ouvir a história das pessoas e que depois de um tempo ele escutava no hospital e ele falou que o AgroResenha ajudou ele a voltar a querer fazer agronomia, né? Então isso foi um negócio legal, cara, porque assim, a gente nunca sabe como o nosso conteúdo vai impactar as pessoas que estão do outro lado, né? Como as histórias que a gente viabiliza aqui, elas vão impactar as pessoas que estão do outro lado. Então, essa é uma história inusitada e até de certo modo emocionante, assim, pra mim, né? Sim. Porque no fim do dia é isso, cara. No fim do dia é como a gente conta as histórias, como as pessoas do outro lado vão absorver e vão aplicar aquilo ali na vida dela. Isso aí é o verdadeiro conteúdo que agrega, né? São conteúdos que mudam vidas de pessoas. Então, assim, o meu grande foco, meu grande objetivo ao longo dos anos é fazer conteúdos que agregam e que as pessoas vão utilizar isso aí para a vida delas. Né? Cada insight, cada sacada que o cara coloca ali é um combustível a mais para a pessoa fazer coisas diferentes na vida dela também. E até porque o podcast ele se tornou também nessa questão social também, né, Paulo? Porque não só dessa história sua, mas com certeza alguém ouvindo um episódio seu de algum tema, alguma coisa também, às vezes estava lá na beira do poço lá para desistir do negócio, ou deu algo errado ali, e através de um episódio, ou de uma palavra sua, de um participante ali, ele acabou retornando e voltando a ter a vontade de fazer o que ele queria fazer, né? Sim, cara, sem dúvidas. Esse que é o grande objetivo do negócio, né? Como a gente consegue impactar positivamente a vida das pessoas. Né? Esse que é o bacana do podcast, gente. Esse que é o bacana que leva esse social também, não só com a participação do pessoal, mas tem essa preocupação com o pessoal e, é claro, mostrar o cotidiano do pessoal do campo, como que é o verdadeiro trabalho do povo dentro do setor. Como agora o que a gente ainda estava falando com o Paulo, que não é só festa, não, tem muito trabalho por trás, tem tudo um projeto, tem tudo um programa por trás de tudo isso. Então não é
assim, você chegar ali, só jogar uma semente e vai nascer, né? Não, tem todo um trabalho. O agro hoje, ele representa aí dentro do país, bem dizer, vamos falar aí, 90%, eu já digo 90% aí do país aí, por causa que separar, parou tudo. Continuar. Mas, Paulo, cara, eu quero, aqui, principalmente aqui na minha cidade, tem muito fã teu, cara. Quando eu publiquei aqui nos grupos aqui da cidade, os caras, pô, eu escuto a Agroresenha, escuto o Paulo, tudo ali, eu falei, cara, ali tem uma massa gigante, cara, você deve aqui da minha cidade, e espero que você em breve participe aqui também, cara, aqui em Palmas, aqui, nas feiras nossas aqui, no ano sai sempre, tem Agro Palmas, tem Expo Agro Palmas tem aqui também, e futuramente esperando que você esteja participando de uma feira dessa aí pra gente bater um bate-papo aí, né, cara, porque o Paulo virtualmente já conhece ele, já vem dizer quase um ano, né, através dos seus podcasts. Hoje, quem diria, para quem começou a ouvir lá em março, lá, pensar, nossa, fim do ano, vou participar com a participação do Paulo aí no meu canal. Imagina, cara, a gente fica super contente aí, óbvio. Querendo me levar, eu tô dentro, cara. É só pagar a passagem e um churrasco que nós estamos juntos. O churrasco é garantido, né? O churrasco é garantido pra cá, Paulo. Cara, antes de finalizar, Paulo, contigo aí, gostaria de perguntar hoje, fazer umas perguntas rápidas pra ti. Hoje, pra ti, podcast é o quê? Minha vida, cara. Podcast é minha vida, não tem nada além disso, cara. Podcast, ele hoje dá o sustento da minha família, cara. Então é minha vida, não tem outra questão. Setor agronegócio. Cara, um setor de inúmeras oportunidades para quem quer trabalhar. Para quem quer trabalhar não falta oportunidade nunca. Uma frase para a vida? Cara, puta merda, eu sempre esqueço a frase que eu gosto de falar sempre, sabe? Mas é uma frase do Viktor Frankl, que é o seguinte: para quem tem um porquê, você pode sobreviver a quase qualquer como. Olha aí, ó. Marcante, cara. Marcante pra caramba, e marcante foi que a conexão nos deixou na mão no finalzinho do podcast, minha gente. Mas estamos aqui novamente para agradecer a paciência e o carinho de cada um de vocês, agradecendo novamente o Paulo Ozaki por participar com a gente desse episódio aí, agregando ainda mais conhecimento ao nosso canal. Minha gente, quero agradecer de coração a todos vocês aí que nos ouviram, tiveram a paciência de nos ouvir até nesse momento, e esperamos até o próximo episódio. E o nosso próximo episódio, chegando aí no final de semana, o Agro Semanal, né? O Agro Semanal, a gente vem com as últimas notícias que foram destaque no setor do agronegócio. Beleza, minha gente? Uma peninha que a conexão caiu, o papo estava gostoso, estava bom demais. Fica o nosso abraço do AgroCast PR, ao Paulo Ozaki, toda a equipe do Agroresenha, e pela recepção que ele teve com a gente. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e tenham todos um ótimo e abençoado final de semana. Até mais, galera. AgroCast PR, o podcast do agronegócio. Você estava ouvindo AgroCast PR, o podcast do agronegócio, no oferecimento especial de Fênix Informática, Sabrina Doceria Gourmet e Agromelo Vendas Agrícolas.